Nós desejamos cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor. Estamos iniciando nosso culto de edificação cristã, nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Louvamos a Deus por você que está aí do outro lado. Ainda não estamos tendo culto nas nossas congregações, na nossa igreja, no nosso templo, mas nós louvamos a Deus porque você aí do outro lado está nos acompanhando. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai chegar até a sua casa, o seu lar, e você vai ser alimentado. Esse é o nosso interesse, o nosso intuito, é trazer o alimento espiritual para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para você não ficar sem culto, sem adorar o Senhor. Eu sei que você tem feito o culto doméstico, você tem lido a palavra, você tem orado, você tem aproveitado esses momentos que nós estamos ainda em quarentena, mas louvamos a Deus por todos vocês que estão aí do outro lado. Compartilhe esse vídeo, esse link aí no Facebook, também do YouTube, e você certamente vai estar abençoando mais pessoas. Feche seus olhos, nós vamos iniciar o nosso culto com oração nessa noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e na sua casa. Tem uma palavra de esperança para você, tem uma palavra de vida nessa noite para você. Você vai ser alimentado pela palavra do Senhor. Feche seus olhos, Senhor, nós te glorificamos. Iniciamos agora, Senhor, o nosso culto de ensino da tua palavra. Regularmente estaríamos aqui reunidos no templo junto com os irmãos, mas ainda, Senhor, estamos nesse processo em que não podemos estar, Senhor, juntos em comunhão. Mas eu sei que nesse momento, adentrando ao lar dos teus filhos, dos irmãos, Senhor, nós estamos também semeando a tua palavra, ouvindo a tua palavra, sendo edificados pela tua palavra. Senhor, que nessa noite cada um de nós estejamos com o coração aberto, Senhor, para ouvir tudo quanto o Senhor tem para falar conosco através da tua poderosa palavra. Senhor, que a tua palavra venha tocar em corações, em vidas nessa noite, que quem sabe estão desesperançadas, atribulados, angustiados, mas Senhor, que nessa noite a tua palavra venha tocar, venha, Senhor, nessa noite de encontro a essa necessidade, e o nome do Senhor agora venha ser glorificado nesse lar e nessa família, nesse pai de família, nessa mãe de família, quem sabe está preocupada, quem sabe estão preocupados com o futuro e com o que pode acontecer, mas eu sei, Senhor, que tudo está no controle do Senhor, nas suas mãos. É isso que nós acreditamos e também pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, junto com o irmão Dirley e a irmã Amanda estarão adorando o Senhor com os louvores da nossa harpa cristã. Adore o Senhor aí, pegue a sua harpa, pegue a Bíblia aí para nós meditarmos um pouquinho também na palavra do Senhor. Vamos adorar o Senhor então com os louvores da nossa harpa cristã. Só os irmãos com a paz do Senhor. A gente vai cantar o hino número 15. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, do sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia
em continuação no número 467. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor as te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Louvamos a Deus por cada um de vocês que estão nos acompanhando. É o nosso culto de terça-feira aqui na congregação de Betânia. Temos a grata alegria de receber nessa noite também o irmão Samuel, que congrega ali na congregação de Planalto, mas está aqui conosco nessa noite, e nós louvamos a Deus por cada um de vocês que está aí do outro lado, nos acompanhando. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que você ama, aqueles que precisam de uma palavra de Deus para o seu coração. Você que também deseja estar acessando lá pelo YouTube, você vai encontrar mais qualidade. Você pode acessar também através da sua Smart TV, e assim você encontra uma programação com uma melhor qualidade aí na sua casa, no conforto do seu lar, junto com a sua família, e isso é muito bom. Reúna todos aí, nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite com o irmão Samuel. Estará fazendo leitura e orando por cada um de nós, por você que está aí do outro lado. Não perca esta oportunidade de ser abençoado com a palavra do Senhor.
Que a bênção de Deus esteja alcançando você agora e entrando no seu lar, aí junto com a sua família. E por isso eu quero fazer um convite especial a você para abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus conosco. Iremos ler neste momento no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, e que diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação. Como muros e trincheiras, abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite nós vamos orar a Deus, vamos pedir a bênção de Deus para nós, para você e para a sua família. Então feche os seus olhos agora e onde você está, nos assistindo, nos ouvindo, e ore conosco. Bendito Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, te adorando, ó Deus, por mais este dia maravilhoso que tem nos concedido a nós. Ó Deus querido, pelas bênçãos, Senhor, pela proteção que tens trazido à nossa família, à nossa casa. Ó Pai querido, e que neste momento agora Tuas mãos estejam estendidas para abençoar todas as famílias da terra, ó Deus, para nos dar confiança, conforto, ó Deus, e que possamos confiar em Ti cada dia mais, ó Pai, pois Tu estás com braços fortes para nos sustentar, para nos guiar e nos proteger. Pai santo e querido, seja conosco, ó Deus, neste momento, seja conosco, ó Deus, nos nossos lares, com as nossas famílias também, ó Deus, nos guiando e dando a direção. Pai Santo, te pedimos Tuas bênçãos sobre esta cidade, sobre este estado, esta nação e sobre todo o universo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Voltamos aqui nesse momento da palavra do Senhor, em que vamos falar aqui de um assunto que nós começamos na terça-feira passada. Infelizmente a nossa live que nós estávamos fazendo lá em casa caiu, e nós pretendemos continuar dentro desse assunto, que é sobre o arrebatamento da igreja. E eu li um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e eu li a partir do versículo 13. É interessante, é importante que os irmãos que estão em casa, vocês fiquem atentos àquilo que a palavra do Senhor está nos falando. Está aqui conosco o diácono Diego Amâncio, aqui da nossa congregação. Também está aqui nos visitando o presbítero irmão Samuel, que está conosco aqui, congrega ali na congregação de Planalto, mas está aqui conosco nos visitando os familiares, está aqui conosco. E é muito bom nós falarmos sobre o arrebatamento. Arrebatamento quer dizer ser tirado com força. E o texto da Bíblia que nós começamos a falar e começamos a pensar, e nessa noite é essa a ideia que nós temos, é pensar sobre o arrebatamento. Pegue aí a sua Bíblia, nós vamos fazer menção do texto que ela está nos mostrando. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 13, diz o seguinte, olha: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Gente,
A ideia é pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de pandemia. É um momento em que as pessoas ficam mais vulneráveis. E, aliás, eu tenho um recado para aqueles que são os aproveitadores desse tempo. Para você que fica inventando aquilo que Deus não falou. Cuidado, a palavra do Senhor, ela nos recomenda, nesse momento, nos consolar uns aos outros com a própria palavra. A própria palavra que é a maior profecia. Jesus vai nos alertar sobre esse tempo, lá no capítulo 24, capítulo 25 de Mateus. Nós temos o alerta de Jesus de como será esse momento, os últimos momentos da igreja na face da terra. E eu gostaria que você que está aí já pegue a sua Bíblia, isso que a gente costuma fazer na terça-feira. Nós começamos a falar sobre um pensamento que é nosso, claro, mas de acordo com aquilo que as Escrituras estão nos falando, porque, do contrário, nós estaríamos falando de algo que é apenas um achismo, né? Então, Mateus, capítulo número 24, como se sucederá esse momento, esses últimos momentos que antecedem o arrebatamento da igreja. Não esqueça de já compartilhar com alguém esse vídeo aí, né, para que alguém também seja alcançado, pessoas que você ama. Capítulo 24 do livro de Mateus, a partir do versículo 3 em diante, nós vamos ter então Jesus discorrendo como será o princípio das dores, e aí Jesus vai nos mostrar exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Vai dizer o seguinte: Jesus está no Monte das Oliveiras, ensinando os seus discípulos, e os discípulos se preocupam, e os discípulos vão fazer uma pergunta para o Senhor: dize-nos quando que acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, que ninguém vos engane. Jesus já começa nos abrindo os olhos. Que ninguém vos engane nesse tempo, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí continua Jesus falando: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E ele continua: vocês serão atribulados, vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Meus amados, Jesus, ele, em todos os seus textos falando sobre o arrebatamento, sobre os últimos tempos, meus amados, Jesus não vai nos dar o momento. Jesus, por incrível que pareça, Jesus vai falar que apenas o Pai sabe o momento, né? Nem o Filho, nem os anjos sabem o momento. Durante muito tempo, irmão Diego, irmão Samuel, os irmãos que estão em casa, vocês devem ter ouvido falar de pessoas que profetizaram quando seria o fim do mundo, né? E muitas delas se frustraram por conta disso. Muitos irmãos, inclusive, se frustraram porque acreditaram naquilo que as pessoas suponharam que aconteceria em determinado momento, em determinado tempo. E por conta disso, muitas pessoas esfriaram na fé, saíram da igreja, da presença de Deus, abandonaram a fé. Então, Jesus vai nos dizer que Ele não sabe também o momento, apenas Deus sabe o momento. Mas e como é que eu sei
que durante esse tempo de pandemia, de epidemia que está acontecendo e tantas dificuldades, as pessoas correndo de um lado para o outro, não sabendo o que vai acontecer, o que vai ser do futuro. Qual é a palavra para esse momento? A palavra é aquilo que Jesus nos deixou. São os sinais que antecederiam a sua vinda, o arrebatamento da igreja, melhor dizendo, né? Esse é o termo correto, o arrebatamento da igreja. Que sinais haveriam do arrebatamento da igreja? Esses são os sinais. Paulo vai nos dizer que nós precisamos nos consolar com essas palavras. Ou seja, todos nós que servimos a Deus temos uma esperança de que, se o Senhor chegar para nós através da morte, esse será um caminho que nos levará à eternidade com Deus. Mas, se não for a morte, vai ser o arrebatamento que nos levará para mais perto de Deus. E esse é o pensamento que nós temos. Biblicamente, nós vamos olhar para a palavra e nós vamos ver o que Jesus está nos dizendo exatamente nesse texto que nós acabamos de ler aí em casa juntos, é que este tempo, esses últimos tempos, o princípio das dores, são momentos que antecedem o arrebatamento, né? São momentos de guerra, são momentos de rumores de guerras, são nações contra nações, reino contra reino, fomes, terremotos, pestes em vários lugares. Isso tudo é princípio das dores, né? Então, esses são os sinais que antecedem. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e a gente sabe de tudo que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas iriam trair umas às outras, iriam odiar uns aos outros. Também a iniquidade iria se multiplicar e assim por diante, né? Penso eu, isso é um pensamento meu, que nós vivemos exatamente esse tempo. É um tempo em que as pessoas estavam tão distantes de Deus que começou a aparecer o problema e as pessoas acabaram se aproximando de Deus. Eu sei que vocês vão concordar comigo, mas quantas e quantas pessoas que a gente sabe que estavam distantes de Deus, que nem lembravam que Deus existia, mas aí foi só vir um vírus, algo muito minúsculo, pequenininho, que a gente não consegue ver a olho nu, e esse vírus veio e as pessoas se lembraram de Deus. Então, tudo tem um propósito, claro. Há um propósito divino nisso tudo, mas isso é um grande sinal, porque é exatamente nesse tempo que a iniquidade, que o pecado está assolando a humanidade, em que o amor acabou se esfriando, né? Mas a palavra vai nos dar uma esperança: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vivemos, penso eu, o tempo das 10 virgens, né? As 10 virgens, a Bíblia diz, capítulo 25 de Mateus, vai nos informar que as 10 virgens estavam se preparando para as bodas, e de repente, algumas por conta das coisas da vida, né? Por conta de outras coisas, acabaram dormindo e elas não tinham azeite suficiente quando o noivo chegou. E quando o noivo chegou, essas virgens, essas noivas, elas clamaram para as outras, né? Eram 10, 5 delas estavam preparadas, estavam com azeite nas suas lamparinas, né? E 5 delas não tinham e estavam despreocupadas. É exatamente esse tempo, a despreocupação. E aí Deus precisou mandar um vírus para que a gente se lembrasse de que ele existe e de que a igreja será arrebatada. Há um texto no capítulo ainda 24, de Mateus também, que vai dizer o seguinte: olha, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, é o capítulo 24, verso 37. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E aí, quando eles perceberam, veio o dilúvio e levou a todos. Quero te dizer, meu amado ouvinte e irmão que está nos vendo do outro lado, não vá atrás daquilo que as pessoas nesse tempo estão falando, mas fique com a palavra, viva a palavra, coma a palavra,
Medite na palavra. É ela que vai fazer com que haja alento no seu coração. Eu sei que nesse tempo surgem, irmão Diego, irmão Samuel, os aproveitadores. Surge nesse tempo as pessoas que vão profetizar aquilo que Deus não falou e vão usar o nome de Deus. Talvez, gente, não sei quantas pessoas estão do outro lado nesse momento, estão nos vendo, mas se nós estivéssemos aqui falando em línguas estranhas e dizendo algo que muitas vezes Deus não falou, talvez nós teríamos o dobro, o triplo de pessoas nos vendo do outro lado, porque as pessoas parece que preferem ser enganadas. Mas eu quero te dizer, fique com a palavra, coma essa palavra, viva com essa palavra, e essa palavra está nos dando esperança, irmão Samuel. Ela está dizendo que aquele que perseverar até o fim, que ficar firme até o fim, será salvo. Então Deus nos deixou os sinais, Jesus vai nos deixar os sinais. Eu anotei aqui a multiplicação da ciência, eu estava falando sobre isso num vídeo anterior. Capítulo 12 de Daniel vai profetizar sobre a multiplicação da ciência, os homens correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Esses seriam os últimos dias. O que nós vimos é realmente a ciência sendo multiplicada. Hoje nós estamos aqui, você está na sua casa, você está do outro lado, você está até mesmo em outro país, quem sabe, em outro estado, em outro município, você está nos vendo aí dentro da sua casa. Já imaginou isso? Tenho certeza, irmão Diego, irmão Samuel, que nossos antepassados nunca imaginaram o que nós estamos vivendo hoje em termos de tecnologia, em termos de avanço da ciência, em termos de avanço da medicina, da robótica. Eu até falei que esses dias estava vendo uma reportagem sobre robótica, que vai haver um aplicativo, não sei se já está acontecendo isso, um aplicativo onde você vai pedir uma pizza, por exemplo, na pizzaria, através do aplicativo, e aquele aplicativo vai trazer o cheiro da pizza dentro da sua casa. Já pensou num negócio desse? Avanço da ciência, tudo. Eu tenho certeza que o irmão Samuel, por ter um pouco mais de experiência de vida do que eu, sabe de muitas coisas que, vamos dizer, há 30 anos não existiam e existem hoje. E quem sabe a gente nunca sonharia, os nossos antepassados nunca imaginaram que isso ia acontecer, mas a palavra já está nos revelando que iria acontecer e que isso é um grande sinal do arrebatamento da igreja. Diego. Amém. Não, só complementando, pastor, uma das coisas que no nosso meio, meus irmãos, se você está nos escutando, por favor, preste atenção nisso, não pode acontecer, é a falta de discernimento. Eu me lembro no ano 2000, não sei se o pastor lembra disso, irmão Samuel, que tem um pouco mais de idade, vai lembrar. Existia uma profecia de que o mundo acabaria, no ano 2000. E essa palavra veio, por incrível que pareça, de um pastor evangélico, que foi um alarde quando passou de 99 para o ano 2000, em que as pessoas começaram a se desesperar, as pessoas começaram, algumas pessoas até se suicidaram, por conta disso. Mas por que aconteceu isso? Quem estava firmado na palavra sabia que Jesus não ia voltar naquele dia, porque acerca dos tempos em que ele vai voltar, a Bíblia não relata, é só Deus quem sabe. Então, uma das coisas que falta hoje para o nosso meio pentecostal, meus irmãos, é um pouco de maturidade. Você está num culto em que a glória de Deus desce, em que você tem as revelações, os dons espirituais, é maravilhoso, mas nada pode se sobrepor à palavra. Muitas pessoas vêm falando, olha, meus irmãos, o mundo vai acabar tal dia, não vamos acreditar nisso, porque a Bíblia vai falar diferente. Então, o nosso meio pentecostal hoje, nós acreditamos nos milagres de Deus, acreditamos que Deus opera até hoje, mas nada, meus irmãos, pode se sobrepor à palavra de Deus. E o momento que a gente está vivendo hoje é, de fato, o momento do final dos tempos. Só para ter uma noção, pastor, ontem a gente até fez uma live, no final de semana, a gente fez uma live no nosso Facebook, falando acerca das mortes que acontecem por pestes no mundo. Só pela falta de saneamento básico com as pestes, como leptospirose, cólera, hepatite A, morrem por ano cerca de 3,5 milhões de pessoas no mundo. Desses 3,5 milhões de pessoas, 1,5 milhão são crianças com menos de 5 anos de idade. Então, essa praga, essa pandemia do coronavírus hoje, a gente está tendo a notícia sobre ela, só que outras pestes estão matando
tanto quanto essa. Então, esse é um sinal da vinda de Cristo sobre a terra. Outra coisa, meus irmãos, quando deu a gripe influenza, né, todo mundo lembra a gripe do porco, a primeira, né, que saiu ali, nós tivemos 52 mil pessoas infectadas. Mais de 2 mil, no Brasil isso, né? Mais de 2 mil pessoas morreram. Só no ano passado, em 2019, nós tivemos 800 mortes no Brasil por conta de dengue. Então, meus irmãos, a gente precisa ficar atento. Essa sim é uma palavra bíblica que diz que nos últimos dias haveriam pestes, e nós precisamos estar atentos e fugir das besteiras. Meus irmãos, profecia, se estiver fora da Bíblia, pode vir sapateando, falando em língua estranha, fazer fogo cair do céu. Não acredite. Creia na Bíblia. Passe vergonha, de repente vão te chamar de fariseu, vão te chamar de frio espiritualmente, mas creia em algo bíblico, porque é isso sim que vai te levar para o céu. Porque do resto, meus irmãos, é papo furado, como já tem surgido nesse momento que a gente está vivendo agora, profecias fajutas. Irmão Samuel. Muito bem. A Bíblia, ela é a revelação genuína de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos convictos de que o arrebatamento é um fato que vai acontecer. E aí a pergunta, mas eu já ouço a falar desse assunto há muitos anos, né? Que vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer e até hoje. Será que vai acontecer o arrebatamento? Então eu digo para você, eu me lembro quando eu ainda era criança, acompanhava meus pais na igreja e já ouvia naquela época, 50 anos atrás, os pregadores dizendo, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja está próximo. E se passaram 50 anos. E muitos daquele tempo já se foram. Mas eu ainda estou aqui. Mas eu posso afirmar para você com toda certeza que o arrebatamento vai acontecer. Se há 50 anos atrás eles já diziam que estava próximo, que Jesus estava voltando, agora imagina hoje, quanto que não está muito mais perto. E dessa data, dessa época para cá, tudo que vem acontecendo, a gente vem presenciando, né, são catástrofes e mais catástrofes, são coisas que abalam o mundo, a humanidade. E eu ouvia sempre meus pais dizer, vai chegar um tempo que o mar vai engolir a terra, né, naquela linguagem deles. E hoje estamos vendo aí, né, esses maremotos que está acontecendo por aí afora, destruindo tudo. Isso é nada mais do que Deus agindo, né? Mas aí alguém pode perguntar, mas se Deus é amor, por que que Ele faz isso, né? Para deixar a humanidade em desespero. Ora, Deus é um pai amoroso, mas você já viu um pai que não corrige os seus filhos? Isso aí é uma correção de Deus. É apenas uma correção de Deus para que nós ficamos mais firmes, se achegamos mais a Ele. E se você é um filho de Deus, você deve aceitar a correção dele. Se você um dia deseja morar junto com Ele, junto com teu pai, então você deve aceitar a correção dele, porque é o pai agindo, é o pai corrigindo. E a Bíblia, nós cremos na Bíblia, como eu já disse no início, que ela é a revelação genuína da palavra. Então não fica atrás de um ditado ou de outro, porque esse falou, aquele falou. Não, vai para a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, creia na Bíblia, que ela vai te dar o norte, vai te dar a direção. E eu te digo, o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, né? Todo mundo assustado aí, é Deus agindo, né? Através dos seus meios, né? Que Ele tem para colocar o mundo, para colocar as pessoas e, enfim, colocar os seus filhos no eixo, no caminho certo. E se você é um filho de Deus, aceite a correção de Deus. Amém. Nós não estamos dizendo que nós não cremos, não cremos em profecia. Não é isso, né? Não cremos nos dons espirituais. Não, nós cremos nos dons espirituais. O problema é o tempo que nós estamos vivendo. E Jesus vai nos alertar sobre isso, né? Sobre os falsos. Se eu sempre digo assim, se existem os verdadeiros, então existem falsos. A Bíblia diz que lá em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana e Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores.
Se existe o verdadeiro, é porque também existe o falso. Então, este é o momento em que nós precisamos ter discernimento para saber o que é que nós estamos. E eu sempre estou dizendo, costume filtrar aquilo que você ouve e aquilo que você está recebendo, às vezes, através de uma rede social ou algo parecido. Nem tudo é Deus que mandou falar, tá? Tenha cuidado com isso. Então, esse é o primeiro sinal, ou a primeira evidência, né? A multiplicação da ciência, a multiplicação do saber, né? Do conhecimento, coisas inacreditáveis que nós estamos hoje tendo a oportunidade, usufruindo disso tudo, mas que aos nossos antepassados era algo fora do normal, né? Eu lembro que ainda menino, quando vi pela primeira vez um computador, por exemplo, parecia algo de outro mundo, algo assim que era difícil de acreditar naquilo ali. De repente, hoje se resume a nada, né? Porque tem um computador ainda, às vezes, mais veloz, pequenininho no celular, né? O celular, quem diria o celular? Eu creio que você que está em casa há de concordar que tínhamos aqueles telefones, eu não, né? Mas existia aqueles telefones com o fio que você tinha que discar, tinha um outro que você só escutava e falava, enfim, tudo diferente. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, é claro. Se você souber usar, é bênção. Se você não sabe usar, é melhor não ter. Mas é algo inacreditável à vista dos nossos antepassados, tenho certeza disso. Se nós conversássemos com alguém aí que já passou, quem sabe, dos seus 100 anos, e tenho certeza que muitas experiências que essa pessoa vive hoje, eu garanto para você que é alarmante para eles, porque nós já vivemos esse avanço muito, muito forte, né, muito longo. Também eu anotei, irmãos, que há, então, esse sinal é um grande sinal. Há os sinais da natureza, como já falou aqui o irmão Samuel, que também são sinais do arrebatamento da igreja, que antecedem o arrebatamento da igreja. Nós também, pela palavra, nós podemos ver a degradação moral do ser humano, também a iniquidade se multiplicando no ser humano, aquela geração que corre atrás da bênção, mas não quer o abençoador, quer as coisas que Deus oferece, mas não quer Deus. Infelizmente, nós vivemos esse tempo. As pessoas que carregam em si o orgulho, o ego, as suas vontades, ela não sente a necessidade do outro, mas ela sente a de si próprio. Isso é o amor que se esfriou. E nós vivemos esse tempo. Infelizmente vivemos esse tempo, estamos vendo esse tempo diante dos nossos olhos. E como igreja do Senhor, eu quero que você que está aí na sua casa como igreja, você que está aí no seu lar, você que tem os seus filhos, como igreja, este é o tempo que antecede o arrebatamento da igreja. E nós precisamos vigiar, nós precisamos estar mais arraigados em Deus. Nós precisamos estar mais perto de Deus do que nunca. Nós precisamos estar nos pés do Senhor mais do que nunca. Se você até hoje teve uma vida de santidade, teve uma vida de piedade, de devoção, então esse é o momento de você se aproximar ainda mais do Senhor, porque são os últimos momentos realmente da igreja na face da terra, por conta de tudo que a gente vê, né? Eu anotei aqui que a apostasia, o esfriamento da fé, ela é também um grande sinal. Paulo vai nos falar sobre isso, vai falar isso para Timóteo, né? Lá no capítulo 4, verso 1 a seguir de 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre a apostasia, sobre o esfriamento da fé. Tantas coisas hoje, tantos movimentos, inclusive no nosso meio, que apareceram, não só os desigrejados, mas também o evangelho do entretenimento, o evangelho que é fajuto, tá? Um evangelho que não tem Jesus, é um evangelho que é muito fácil
era, né, antes de aparecer o coronavírus, porque parece que daí esse pessoal sumiram, né, os coaches sumiram, a teologia da prosperidade sumiu, e assim por diante, tantos outros movimentos que surgiram no nosso meio sumiram agora, porque agora eles não têm o que falar e o que dizer, porque estão diante de um sinal evidente do arrebatamento da igreja. Então eu quero te dizer que apesar de nós termos vivido ao mesmo tempo perto, temos vivido tão longe de Deus também, né? Nós estamos tão perto, irmão Samuel, de ver a Jesus, mas estamos tão longe, Diego, de conhecer esse Jesus que nós servimos. Que eu e você, meu amado irmão que está aí do outro lado, nós possamos conhecer melhor esse Jesus que eu e você professamos a fé nele, né? Só Ele nos dá essa garantia. É uma garantia que ele vai falar sobre isso lá no capítulo 14 do livro de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Talvez você está aí apavorado, você está aí desanimado, desiludido com as coisas que estão acontecendo. Jesus já nos dá uma resposta para isso, né? Não se turbe o vosso coração. Não fiquem preocupados. É natural. Claro que é natural nós nos preocuparmos. Temos os filhos, temos a família, temos a nossa vida, temos os nossos compromissos, não sabemos como vai ser, não sabemos como vamos fazer, mas eu quero te dizer que o Senhor está no controle. E Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu não sei aonde você mora, eu não sei como é a sua casa, eu não sei como é o seu lar, eu não sei como você vive, mas o Senhor conhece e fez uma promessa para nós. E aí Jesus continua dizendo, olha, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar um lugar, porque eu quero estar perto de vocês, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam comigo, Jesus vai dizer no capítulo 14 do livro de João. Então fica tranquilo, meu irmão. Descansa no Senhor, que para nós tem esperança, para nós tem uma saída. Jesus é a nossa saída, Jesus é a nossa esperança. Outra questão também que vale ressaltar aqui, não ofendendo a fé de ninguém, aumentou-se muito no nosso Brasil, infelizmente, muitos movimentos, como bem disse o pastor, que faz com que as pessoas busquem apenas as mãos de Deus. Meus queridos, eu acredito num Deus que faz milagre, eu acredito sim num Deus que faz maravilhas nessa terra, é o Evangelho da Graça, somos pentecostais porque cremos nisso. Porém, meus irmãos, não existe festa no céu quando um paralítico se levanta. Nem quando um morto ressuscita a festa no céu, mas a festa no céu quando alguém reconhece Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. O maior milagre que pode existir, meus queridos, nessa terra, é a salvação de uma pessoa. Hoje está muito fácil, é tanta coisa, meus irmãos. Nós julgávamos antigamente, chamando nossos irmãos católicos de idólatras. Hoje os idólatras são, muitas vezes, muitos movimentos evangélicos. É muita simbologia, muita coisa dada. Olha, tenha fé nesse amuleto, tenha fé naquilo, tenha fé na rosa, tenha fé no sal. E se esqueceram que quem de fato traz a bênção para a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Se nós ensinarmos as pessoas a buscar de fato a face de Cristo, meu irmão, as mãos dele vai ser consequência na nossa vida. E as pessoas precisam compreender isso. Uma outra coisa, pastor, que também é um sinal desse tempo, eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nisso, é que depois que passar essa pandemia do coronavírus, guardem isso que eu estou dizendo, o próximo movimento é para que se tenha um líder mundial, é a ascensão do anticristo, meus queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, peço licença até ao meu pastor, não acho que é um excesso da minha parte em dizer, as várias doenças que existem no nosso mundo, muitos são fruto de responsabilidade humana. À medida que a gente deixa a água parada, a dengue vem. Mas muitas delas, meus queridos, são armas biológicas feitas em laboratório, sim. Por alguém, querido, que quer sim o controle mundial. A Bíblia vai falar que o anticristo ele vai surgir na terra como um líder. Vai existir o falso profeta que vai dizer que o anticristo é o Deus.
E pode esperar, queridos, que nos próximos meses vai se haver um movimento para que tenha um líder mundial, alguém que nós possamos espelhar. E esse líder, escutem bem isso, ele vai agradar evangélico, ele vai agradar católico, ele vai agradar as pessoas de religiões de matrizes africanas, e as pessoas vão enxergar nesse líder um Deus. Então, quando isso acontecer, lembre das palavras do irmão Diego, lembre das palavras do irmão Samuel, do pastor Tiago. Isso é um sinal dos sinais do tempo, porque esse sim é o espírito do anticristo sobre a terra. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Eu estava conversando hoje com Wesley, que está atrás da câmera ali, né? E ele comentando com a gente que existia um ministério em uma determinada cidade, em que o pastor dizia, olha, não pregue Apocalipse, porque o livro de Apocalipse amedronta as pessoas, deixa as pessoas com medo. Ora, quando ele falou isso, eu falei, não, você está de zoação com a minha cara. Não, Diego, é verdade. E tem gente que não quer pregar Apocalipse, porque acha que é medo, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa a vocês. O fato do mundo estar desse jeito, com peste, com guerra, não significa que Deus perdeu o controle. Muito pelo contrário, Ele está no controle de tudo, isso já foi previsto. Nós temos então que ter a ciência de que Deus Ele está no controle, que Deus está cuidando da gente. Meus irmãos, a Bíblia vai falar para a gente, que a gente ia ver no final dos tempos, como já foi falado aqui, guerra e o rumor de guerra. Há meses atrás, vocês lembram quando falaram o Trump vai estourar a Terceira Guerra Mundial? Meus queridos, a gente teve a um passo bem pequeno de ter uma guerra mundial, uma Terceira Guerra Mundial. E vocês acham que isso está muito distante de acontecer? Não está, meus queridos. Uma coisa eu vou falar para vocês. Muitas vezes, pastor, a gente fica numa discussão besta na internet, que é dizendo... Como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Pré-tribulacional ou pós-tribulacional? Eu sou pré-tribulacionista. Mas, meus irmãos, independente de ser pré ou pós, o que nós temos que compreender é que nós temos que estar firme com Deus. Porque se for pós-tribulacional, nós vamos passar aqui firme na fé e quando tudo isso passar, nós vamos estar com Ele, meus irmãos. Nós precisamos ensinar a verdade. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente que a gente não pode se apartar da simplicidade do Evangelho. O que é a simplicidade do Evangelho, meu irmão? A simplicidade é dizer, meus irmãos, se esforcem por entrar pela porta estreita. Eu me lembro, há um tempo atrás, nós estivemos não era um congresso, era um seminário de missões em Brusque, no Hotel Montese, e quem organizou esse seminário era o pessoal da Missão Cristã Mundial, o pastor José Rodrigues, excelente pessoa muito boa. E ele trouxe um rapaz que era do Departamento das Missões Portas Abertas. Esse é um grupo de pessoas que se encarregam em libertar missionários que estão presos em países porque pregaram o Evangelho. E esse rapaz, quando estava ministrando para nós, eles disseram, nós estamos hoje entrando em países e que o Evangelho era livre de se pregar há tempos atrás. E em questão de 10 anos, mudou-se o governo, mudou-se as regras do país. O Evangelho foi proibido e os missionários foram presos. Meus queridos, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu vou falar com muita dor no coração. Eu gostaria que as palavras que dizem que vai vir um avivamento muito grande, de prosperidade, de cura, de milagres sobre o nosso país, eu gostaria muito que isso fosse verdade. Só que a tendência é só piorar. Porque a Bíblia diz que é como uma mulher com as dores, sentindo as dores de parto, e assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Então, meus queridos, nós precisamos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala para quem toca, você que está limpo, se limpe mais, se santifique mais. Quem está sujo, se suje mais. Meus queridos, e se você está escutando esse vídeo nesse momento, de repente você entrou por acaso, olha, não é acaso. Deus queria falar com você. Volte para Jesus Cristo. Se você está cambaleando na fé, né, um meio termo, né, está com aquela frescura, hoje vou, hoje não vou, volta para Jesus, meu irmão, não tem mais tempo. Daqui a pouco a trombeta soa e a gente vai ficar para trás. Nós temos que ter ciência de que Cristo está voltando. Outra questão para mim já passar para o irmão Samuel. Nessa pandemia de coronavírus, as pessoas falando daquela música do Raul Seixas, o dia em que a terra parou, né, a empregada não saiu para trabalhar porque sabia que o patrão também não estava lá. Queridos, Raul Seixas não está falando do coronavírus, ele está falando do arrebatamento da igreja. O dia em que a terra parou, se vocês acham que está esquisito, que está deserto, que é um caos, né, com essa quarentena, você vai ver, meu irmão, o dia em que aconteceu o arrebatamento da igreja. Estarão 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão 2 no trabalho, um será tomado, outro será deixado.
Essa é o que a palavra vai dizer para nós. Aí sim vocês vão ver o que é tribulação. Aí sim vocês vão ver, meus queridos, o que é chorar, sabendo o que foi que aconteceu. Uma outra questão também, eu sei que estou falando demais, mas vamos lá. Hoje já se tem, está se fazendo um estudo, o pastor falou sobre o aumento da tecnologia. Daqui muito pouco tempo, pastor, nós não vamos poder comprar e nem vender se nós não tivermos um dispositivo no nosso corpo. Já reparou que as coisas estão cada vez evoluindo para a gente ter um dispositivo no nosso corpo, para a gente não precisar usar cartão de crédito? Antigamente você andava com maços de dinheiro, depois evoluiu para o cheque. Depois vem o cartão de crédito. Hoje você no celular, você aponta o celular para uma maquininha, a maquininha debita. Hoje, para pagar uma conta, você paga a conta pelo aplicativo na internet. E todo mundo fala, como eu não gosto de andar com a carteira. Meus queridos, logo, logo, vai ter sim aplicado um chip na mão ou na testa. Aí sim, meus irmãos, vai se cumprir o que diz a Bíblia, que é o sinal dos sinal dos tempos, que ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca do anticristo. Então, você que está escutando essa mensagem nesse momento, volte a Jesus Cristo. Fique certo que Deus vai voltar para pegar a sua igreja e não fica de bobeira não, meu irmão. Não fica de frescura não. Não vou. Volta. Porque se você não voltar, meu irmão, a coisa vai ser pior do que esse coronavírus que a gente está vivendo. Aí eu só complemento ali as palavras do Diego e digo, por isso você se prepara. Porque calamidade você vai ver depois que a igreja for arrebatada da igreja. E a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus, né? E lá em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia, irmãos, ela é uma bússola, que ela vai nos norteando. E tudo que vem acontecendo desde o início do mundo lá, e tem coisas que acontecem que no momento para nós é bom, né? E como de fato é bom mesmo. Mas tudo é uma preparação para o governo do anticristo. Porque esse dia vai chegar. E está muito bem perto. Então se prepare, porque se você acha que isso é uma calamidade, o que está acontecendo hoje no universo, então eu te afirmo de novo, calamidade você vai ver depois que a igreja for arrebatada. E é claro, você só vai ver se você ficar. Então se prepara para você não ficar. Amém. A ideia não é que você fique amedrontado, não. Mas a ideia que nós tivemos nessa noite, é que você realmente volte para Jesus, se volte para o Senhor, e volte a ser aquilo que você era. Volte a ser aquilo que você foi, porque assim sendo, se o Senhor voltar hoje, você esteja pronto, você esteja preparado para subir no arrebatamento da igreja. Eu não sei quando ele vem, eu não sei que hora ele vem, mas eu sei que ele vem. Eu não sei se vou ver os meus netos, eu não sei se vou ver a formação dos meus filhos, eu não sei, mas eu sei que ele vem. Talvez a esposa do Diego está grávida, talvez ele nem conheça o seu filho ou a sua filha, talvez eles não conheçam, porque pode ser que antes disso o Senhor arrebate a igreja. Pode ser que nós não voltemos a cultuar no templo, pode ser que antes disso o Senhor venha arrebatar a sua igreja, pode ser que você não volte ao seu trabalho, pode ser que não chegue esse momento, eu não sei quando será, mas repito, ele vem e está bem pertinho de chegar. Eu quero orar com você nessa noite. Espero que o nosso pensamento aqui, dividimos aqui esse pensamento, e eu espero que esse pensamento, nesse momento, venha tocar o seu coração, através da palavra do Senhor. Fique com a palavra, viva a palavra, medite na palavra, de dia e de noite. E eu tenho certeza que essa palavra vai transformar a sua caminhada numa caminhada de vitória. Feche seus olhos, Senhor. Nesse momento nós estamos aqui orando e agradecendo ao Senhor por esse momento de meditação na sua palavra. Falamos aqui sobre um momento mais especial para a igreja, a esperança que nos move. Sabemos que somos peregrinos em terra estranha. Estamos aqui, mas não somos daqui. Enquanto estamos aqui, Senhor, somos sujeitos a muitas e muitas aflições e dificuldades, somos sujeitos às doenças, somos sujeitos inclusive às pandemias, somos sujeitos, Senhor, a passar tantos e tantos
dificuldades, lutas, provações, privações nas nossas vidas. Mas sabemos também, Senhor, que para nós a Tua palavra nos dá, Senhor, um conforto e um consolo, e é isso que nós lemos essa noite, para nos consolar uns aos outros com a Tua palavra. E a Tua palavra nos disse nessa noite, Senhor, que ante o toque da última trombeta, nós que ficarmos vivos, aleluia, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Nós cremos que esse momento vai acontecer, nós cremos que esse momento vai chegar. Senhor, que essa pessoa que está do outro lado, porventura não esteja preparada, porventura esteja ainda, Senhor, cocheando entre dois pensamentos, ele possa ou ela possa tomar uma decisão para Ti, Senhor, sabendo que daqui a pouquinho o Senhor vai arrebatar a sua igreja, que ela, Senhor, possa estar junto conosco nesse momento épico para a Tua igreja, nesse momento maravilhoso para a Tua igreja, nesse momento em que todas as lutas terminarão. A Tua palavra nos diz que as nossas lágrimas, nós não choraremos mais, que não haverão mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença. Nossos corpos, talvez doentes, muitas vezes pelas coisas da vida, dificuldades da vida, mas nesse momento, Senhor, nossos corpos serão transformados em corpos de glória. Senhor, nós abençoamos essa casa, esse lar, essa família, no poder do nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que está tomando a decisão, essa pessoa que está Te aceitando como Senhor, como Salvador, que o Senhor nesse momento venha a receber, Senhor, como filho, como filha, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos esse lar com a bênção da saúde, com a bênção da prosperidade física, financeira, material e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe aí do outro lado. Recuar jamais, parar nunca, avançar sempre, todos por uma igreja mais relevante. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.